Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo. Faz tempo que a gente não conversa. Já faz alguns meses, eu acho, deve fazer uns 2 meses talvez, fora a live que eu fiz recentemente com o Michael. E os testemunhos, óbvio, mas os testemunhos são para gravado, né? Então, esse também é para gravado, mas é aquele formato mais conversa. E eu tô feliz que você está por aqui. Muita correria, por isso que o volume de vídeos caiu, vamos dizer assim, consideravelmente nos últimos 2 meses, 3 meses. Novo site para que possamos está quase pronto. Tem o livro também, que está bem encaminhado, está quase lá. Tem mais documentários, tem comunidade, tem Projeto Recomeçar, que algumas pessoas já têm o acesso do Projeto Recomeçar com os três módulos prontos. É um projeto que visa ajudar as pessoas em transição com relação à saída do adventismo e ir para o cristianismo, literalmente. Nossa, muita coisa mesmo. Comunidades, grupos do WhatsApp também estão bombando, muita gente participando, chegando, testemunhos, histórias, notícias, histórias de bastidores, enfim, conferência geral. A gente vai precisar fazer uma live talvez só sobre conferência geral. Enfim, muita coisa e tudo junto ao mesmo tempo causa um pouco de ruptura nesse processo de produção. Então, eu peço desculpas aí pelo volume, talvez tenha caído um pouco, caiu mesmo, mas tem um objetivo final e vem coisas também muito legais por aí. Segundo semestre vai ser bem bacana, vai retomar esse volume que vocês já estão acostumados e muita coisa nova, muitos assuntos novos também que estão aparecendo. Obrigado a todos vocês. Primeiramente, espero que vocês estejam bem. Quero mandar um abraço para todas as pessoas. Eu estou falando assim, são centenas de pessoas que entram em contato com a gente e estão passando por esse processo de transição. Aliás, esse projeto Recomeçar é justamente isso. Eu queria mandar um abraço bem grande para quem já está envolvido no processo do projeto Recomeçar. Recebi um feedback muito bacana, não posso dizer o nome da pessoa, mas eu quero mandar um abração para ela, dizer que estou feliz por ela ter completado aí pelo menos os 3 primeiros módulos, vem mais pela frente aí, e logo logo vai estar disponível para todos vocês acessarem também, tá? Muito, muito bom, muito bom. Bom, o que o Leandro Quadros está fazendo aqui? Geralmente, os pastores adventistas, eles tendem a mentir em diferentes níveis. Às vezes eles mentem muito, às vezes eles mentem pouco, mas às vezes eles usam frases que de fato existem, mas com um objetivo que é muito ruim, que é literalmente enganar você, adventista do sétimo dia, ou enganar os evangélicos também. E eu fico muito triste quando eu vejo pastores evangélicos sem preparo sobre adventismo do sétimo dia, querendo ir debater com o adventista. Se você não tem preparo para falar com o adventista, não vai fazer um debate. Não vai debater com o pastor adventista se você não tem preparo. E o preparo não é questão de Bíblia, pastor evangélico. Adventistas não debatem com a Bíblia na mão. Eles debatem com todo o centro herético das suas colunas doutrinárias pseudo-cristãs. Então é desesperador, às vezes, ver um pastor evangélico que está indo de coração, está indo com sinceridade, com a Bíblia na mão, para tentar debater com o adventista, sem saber, sem fazer a menor ideia que ele está caindo numa armadilha. São poucos os pastores que eu conheço que têm plenas condições de debater com pastores adventistas. E quando esses pastores se propõem, se colocam à disposição para o debate, aí os adventistas fogem. Então, um alerta para você que é pastor adventista, que participa dos canais de YouTube, de blogs, etc. Cuidado. Cuidado que o tiro pode sair pela culatra, tá? E um abraço também especial para o Isael, do Fuxico Gospel. Hoje é dia 14 de julho de 2025. Então, nós fizemos uma entrevista, eu fiz uma entrevista no canal dele, Fuxico Gospel, bombado aí no Brasil, semana passada, e vai ao ar essa semana no canal Fuxico Gospel. Você que gosta, que acompanha, com certeza vai me ver por lá, e vai ser muito legal também ter o seu feedback. Chega de conversa, vamos lá. O que o Leandro Quadros está fazendo aqui? Volto a dizer, expressões de engano. São expressões de engano, são frases de engano, são descontextualizações para enganar. Esse é o objetivo do pastor adventista do sétimo dia. Enganar
para que ele tenha mais batismo, mais dinheiro, mais dízimos, indo para o caixa central da igreja. Logo, logo a gente vai voltar no Leandro Quadros, fica tranquilo. Vamos para o contexto, porque antes de chegar no Leandro Quadros, você tem que entender toda a história, para saber por quê, entender por quê Leandro Quadros está tentando te enganar, tá bom? Vamos lá então, para a nossa apresentação rápida aqui, alguns slides para você entender mais ou menos o contexto do porquê é fácil enganar os adventistas e porque muitos evangélicos no Brasil estão caindo na lábia dos pastores adventistas, tá? Dá um golo aqui no meu suco de uva e vamos para frente. Nós vamos falar sobre um cara chamado Enoch Jacob. Enoch Jacob, ele foi um cara muito importante dentro do contexto do millerismo, do movimento dos milleritas adventistas, dos fanáticos adventistas. Ele é um cara que teve uma importância histórica muito relevante dentro do contexto adventista nos primórdios. E nós vamos falar sobre ele hoje porque a sombra do Jacob, do Enoch Jacob, vai cair sobre as palavras do Leandro Quadros. É importante falar isso para te dar o contexto da enganação. Enoch Jacob, nós vamos quebrar ele em 4 fases simples de entender, como você está vendo na tela. Fase millerita, fase adventista pós-millerismo, fase shakers, você vai entender o que é shakers, e fase desigrejados sem religião, que é como ele morreu. Ele morreu sem fazer parte de uma igreja, sem estar relacionado a uma instituição religiosa, ele morreu desigrejado, tá? Então vamos lá, vamos para o contexto. Essa daqui é uma linha do tempo rápida para você entender. Vamos para a linha do tempo número 1, fase millerita. Quando o Enoch Jacob estava participando junto com Guilherme Miller, Joshua Himes, Thiago White, antes do grande desapontamento, repito, antes do grande desapontamento, eles estavam lá fazendo de tudo para que a mensagem de Guilherme Miller avançasse e mais pessoas ficassem sabendo do contexto da volta de Jesus em 1844. 43 primeiro, depois 44. Ele falou um negócio interessante. Qualquer cristão genuíno que desejasse saber a data da segunda vinda de Cristo, ou da segunda vinda, no caso de Jesus, poderia e deveria conhecê-la. Olha que interessante. Então, dentro daquele furor, daquele movimento millerita, Guilherme Miller e tal, ele solta uma dessa, falando, olha, todo cristão genuíno que quer, que gostaria de saber a data, olha só que palavra interessante, a data da segunda vinda, poderia e deveria conhecer essa data. E é óbvio que isso está dentro do contexto do anúncio do Guilherme Miller sobre a volta de Jesus. Então, está aqui o Enoch Jacobs Midnight Cry, Scriptural Test of Saving Faith, teste bíblico de uma fé salvadora, da fé salvadora, página 17 a 24. E ele fala isso afirmando e reforçando a ideia de que crentes podem saber a data da volta de Jesus. Ele cria nisso até a decepção. Quando vem a decepção, quando acontece a decepção, o que acontece? Ele passa por uma fé pós-millerita. Então, Jesus não veio e muitas pessoas passaram a seguir outros movimentos ou voltaram para suas igrejas. No caso do Enoch Jacobs, ele publicou um jornal, ele começou a trabalhar como editor de um jornal chamado Daystar. Daystar. E uma das coisas que chama atenção é que essa mídia, esse jornal, ele começou a pegar uma importância muito grande entre os adventistas do sétimo dia. E aí o Enoch Jacobs publicou em seu jornal Visões de Ellen White, apoiando, potencializando o alcance das mensagens da visionária que defendiam a doutrina da porta fechada, ou da porta da graça fechada, da porta da misericórdia fechada também. Publicações feitas no jornal que ele era editor, chamado Daystar. Aliás, como você já acompanhou nesse canal, no documentário chamado Hiram Edson, lá a gente fala bastante sobre o Daystar, que foi o jornal onde foi publicada a tal da visão e interpretação do milharal, lembra? O Hiram Edson ele tem aquela suposta visão de Jesus passando do Santo Santíssimo, do meio milharal, depois do desapontamento, triste, colapsando emocionalmente, ele acha que viu alguma coisa, comeu uma feijoada no meio do desapontamento e falou que viu Jesus passando do Santo Santíssimo. Ele e o Crozier se juntaram e foram publicar isso em algum lugar. Publicaram onde? No jornal do nosso amigo Enoch Jacobs. Aliás, o Hiram Edson pegou todos os presentes de casamento da mulher dele,
as pratas do casaco que ela ganhou de presente, vendeu para poder ter dinheiro para publicar nesse jornal do Daystar. Então, para ver. Era um cara que tinha uma mídia importante. O jornal era algo caro naquela época, não era qualquer um que tinha um jornal, era editor de um jornal. Enfim, era uma estrutura considerável. E ele passou a dar voz para essas pessoas. Dava voz para o Hina Edson, para o Crozier, e passou também a dar voz para Ellen White. Ok? Depois teve a fase adventista pós-milerismo, que também tinha uma questão importante. Se nós voltarmos aqui nessa fase das publicações, ele apoiava Ellen White. Está ali o checkzinho, né? O checkmark ali em cima, verde, do lado da Ellen White. Depois teve uma fase, nessa mesma fase pós-millerita, que ele começou a desconfiar de Ellen White. Ele começou a ter problemas. E um dos problemas que ele tinha era com relação à porta fechada. Algo que nós já comentamos aqui na segunda temporada, se não me engano, o vídeo 3 ou 4 da segunda temporada, que aborda a questão da porta fechada. Só que o Jacob, como ele era ex-millerita, ele ficava no meio do caminho, porque a doutrina da porta fechada basicamente dizia o seguinte: se você participou do grupo dos milleritas, que acreditou em Guilherme Miller, que estava lá na pedra da Ascensão, estava lá em cima esperando Jesus voltar em 22 de outubro, se você faz parte dessa galera, cara, você está bem porque você está salvo. Deus vai reconhecer isso e você já está salvo. Você passou para o outro lado da porta. Então, você era considerado como aquelas as 10 virgens, lembra da parábola das 10 virgens? Você era das mais inteligentes, das preparadas, das virgens que tinham a lamparina e o óleo a mais. Então, dentro da interpretação deles, como você participou desse movimento, você agora entrou para a festa com o noivo. Então, você que ficou do lado de fora, que não acreditou, que não se preparou, que não estava junto lá no processo, que duvidou de Guilherme Miller, que tirou sarro dele, etc., você era do mal. Então, você agora, a porta da graça fechou para você. Muito bem. O Jacobs, dono do jornal, ele meio que gostava dessa ideia. Só que acontece o seguinte: ele não se sentia confortável com a porta da graça ou a ausência da possibilidade de salvação estar fechada para todos. Que existia ainda assim, na visão dele, uma possibilidade de salvação. Então o Jacobs adotou uma posição mais moderada, diferente de Ellen White e Tiago White, dos fanáticos adventistas. Embora defendesse várias ideias relacionadas à doutrina da porta fechada, ele acreditava que o fechamento da porta da graça mencionado em Apocalipse 22:11 já havia ocorrido. No entanto, ele recusava-se a chamar a porta fechada de porta da misericórdia, para que não limitasse ou para não limitar a possibilidade de que Deus ainda pudesse reunir algumas almas no mundo, ou seja, ele não tinha o coração tão fechado para que outras pessoas também pudessem ser salvas. Isso se transformou num problema. Por quê? Com o passar do tempo, ele começou a perceber que as publicações dele e a voz que ele dava para as pessoas através da mídia traziam ideias bem violentas sobre salvação. Então, o contexto de salvação que ele tinha era um contexto que envolvia muito mais, dentro de todas as possibilidades de salvação, uma abertura para mais pessoas do que uma negação para outras, como o Tiago White, a Ellen White, todos os fanáticos daquela época. Tá? Isso causou um problema, isso causou um estresse dentro do contexto, porque ele tinha uma mídia poderosa, Ellen White gostava da mídia dele, Tiago White gostava da mídia dele, as pessoas gostavam de fazer publicações, de comentar, de discutir religião dentro da mídia dele, mas ele começou a se afastar lentamente do processo. Isso causou uma saída do Jacob do movimento dos adventistas fanáticos, vamos dizer assim, ou adventistas milleritas, e ele e mais 200 adventistas abandonaram o movimento adventista e foram viver com os Shakers. Rodrigo, o que é Shaker? Quem são os Shakers? Se você nunca ouviu falar dos Shakers, essa talvez seja a sua primeira oportunidade para aprender sobre um dos movimentos mais fortes que tinham na época de Guilherme Miller e dos Adventistas. E que também compartilhava vamos dizer assim, colunas e um estilo de ideias muito próximo dos Adventistas. Agora, para pensar. Se você e mais esses 200 Adventistas faziam parte do movimento adventista, millerita,
o que chamou a atenção de vocês para abandonar o adventismo por conta dessas questões duras de salvação, de porta fechada e de outras coisas mais, como muitos apontavam para erros doutrinários, para questões que não envolviam apenas a Bíblia e assim por diante, o que atraiu esse grupo de adventistas, mais o Jacob, para se misturar com os Shakers? Bom, primeiro a gente tem que explicar quem são os Shakers. Os Shakers existem até hoje, um grupo muito menor, muito pequeno, mas existem até hoje. Naquela época, eles eram muito fortes. Os Shakers, cujo nome oficial era Sociedade Unida dos Crentes, na segunda aparição de Cristo, foram um grupo religioso cristão surgido na Inglaterra no século XVIII e estabelecido nos Estados Unidos em 1774. No século XIX, especialmente na época da década de 1840, eles eram conhecidos por serem uma comunidade utópica radical, com traços espirituais, sociais e morais muito marcantes. Era um grupo tão distinto, tão separado, tão diferente, tão distintivo, que isso atraiu a atenção desses adventistas fanáticos ou adventistas mileritas, porque eles abandonaram o adventismo e procuraram outro grupo. Agora, por quê? Continuamos. Quem fundou os Shakers foi uma mulher chamada Anne Lee, fundados por Anne Lee, que era considerada pelos seus seguidores, os Shakers, como a encarnação feminina de Cristo. E isso é muito interessante, porque você lembra lá naquele episódio de Atkinson? Você lembra que no episódio de Atkinson, onde teve toda aquela bagunça, aquele culto macabro, Ellen White rolando no chão, orgias dentro dos quartos, gente pegando gente, beijos, troca de casal, revelação, batismos múltiplos, polícia, briga no meio do culto, gente sendo arrastada no chão, policiais correndo de medo dentro do quarto, aquela bagunça completa, e Ellen White no meio. Ellen White e Thiago White ali no meio, firme e forte, participando da bagunça e liderando a bagunça, junto com o Israel Deman. Naqueles autos do julgamento de Atkinson, as testemunhas falam que Ellen Harmon, no caso Ellen White, mas na época Ellen Harmon, era considerada como sendo a imagem de Jesus Cristo. Era considerada como sendo um tipo de representante de Cristo na Terra, dentro daquele contexto, daquele culto. Então você percebe que Anne Lee e Ellen White, no caso Ellen Harmon na época, tinham uma consideração similar dos fanáticos. Portanto, os fanáticos saíram de uma seita para outra. É importante você mencionar, dentro das suas anotações, dos seus estudos, do risco que é uma pessoa que sai de uma seita para ir para outra. É muito comum isso. Uma pessoa sai de uma seita e cai numa outra. Sai do Testemunho de Jeová, vai para o Adventismo. Sai do Adventismo, vai para os Mormons. Sai dos Mormons, vai para o Testemunho de Jeová. Sai do Testemunho de Jeová, vai para outra. A bagunça continua. Porque a pessoa sai com fome de algo de dentro de uma seita e encontra aquilo em outra. O mesmo template, o mesmo framework, é como se fosse a mesma borda do quadro, sabe como você tem a moldura do quadro? A moldura do quadro é a mesma. A pintura muda aqui ou ali, às vezes é uma montanha, às vezes é um lago, às vezes é um campo, às vezes é uma casa, mas a moldura que sustenta aquilo é a mesma. É a moldura sectária, herética, distante da Bíblia. Mais uma coisa, viviam em comunidades comunais e celibatárias, todos os bens eram compartilhados e o sexo era totalmente proibido, inclusive entre os casados. Se você participasse dos Shakers, você fosse casado, você não poderia ter relações sexuais com a sua esposa. Proibido, proibido. Valorizavam visões, revelações, profecias e manifestações espirituais, especialmente entre jovens mulheres. Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque lá volta nos adventistas, mileritas. Muitas mulheres tendo visões. Aliás, as mulheres, como o próprio Isaac Wellcome, testemunho ocular, que escreveu o livro mais de 700 páginas do movimento do Segundo Advento, suas doutrinas, seu povo, sua doutrina, suas práticas. Mais de 700 páginas dizendo exatamente que as visionárias do período de Guilherme Miller eram as mesmas do período fanático adventista, pós-millerismo.
Agora, continuando, reuniões, por último, reuniões religiosas incluíam danças estáticas, cânticos e movimentos corporais intensos, daí o apelido shakers, ou os tremedores, ou aqueles que tremem, chacoalham. Então, o nome é relacionado às práticas ou à cultura, né, das suas práticas religiosas, envolvendo todas essas características. Fazendo uma comparação rápida, básica aqui para você, tá? Criam que o milênio já havia começado espiritualmente com Anne Lee. Nós estamos falando dos Shakers. Vamos para os Adventistas. Criam que o juízo investigativo havia começado e o tempo da graça se encerrado. 2. Viviam isolados em comunidades celibatárias e comunais, como dissemos há pouco. Adventistas. Acreditavam que só o pequeno rebanho seria salvo. O mundo estava condenado. Porta da graça fechada. Só existia um pequeno grupo ali salvo. Um pequeno grupo de pessoas que estavam garantidas na salvação. Todo o restante do mundo iria se perder. Visões de Ellen White. Visões de Ellen White. Que até hoje a igreja adventista não fala, irmãos, Ellen White teve visões sobre a porta fechada. Ellen White teve visões sobre que ninguém mais seria salvo, só os mileritas adventistas. Irmãos, Ellen White errou. Não falam isso, não. Eles jogam para debaixo do tapete. Mas aí a gente levanta o tapete um pouquinho. Cultivavam visões, transes e mensagens vindas do mundo espiritual. O que acontece com Ellen White? Confiavam em seus sonhos, visões e profecias. Muitas mulheres, e principalmente Ellen White, aliás, eram muitas mulheres que tinham essas visões, essas visionárias, né? Elas competiam entre elas. Como nós já mostramos na segunda temporada, episódio número 2, 3 e 4. Mulheres recebiam dons espirituais e eram líderes. Anne Lee, por exemplo. Ellen White era a profetisa e a voz central da teologia e disciplina do grupo. Ela disciplinava, falava o que tinha que fazer, o que podia ou não podia fazer, o que podia comer qualquer dia. Tá. Só os shakers tinham a verdade final espiritual. Adventismo é o mesmo. Somente os crentes da porta fechada herdariam a salvação e tinham a verdade. Tinham a revelação completa. Tá? Muito bem. O nosso amigo, voltando para o Jacobs, resolveu se transformar num shaker. Então, resolveu levar ali, trouxe com ele 200 adventistas mileritas. Mas não deu muito certo porque ele foi expulso. E qual a razão que ele foi expulso? Enoch Jacobs, embora tenha sido atraído aos shakers pela espiritualidade visionária e o clima escatológico semelhante ao adventismo fanático, não pôde aceitar a exigência do celibato. O próprio Jacobs foi expulso por violar a regra de celibato, declarando que preferia ir para o inferno com Electra, sua esposa, do que viver entre os shakers sem ela. E ele tomou a decisão certa. Ele foi ficar com a mulher dele, casados, felizes, em vez de ficar no meio de um bando de maluco. Né? Aliás, vale um PDF, acho que eu vou colocar aqui na descrição esse PDF, muito interessante, que é um PDF/artigo do Graybill, que foi publicado na Spectrum e que fala sobre esse período de transição entre os adventistas. Graybill, historiador adventista do sétimo dia, tá bom? Caso você ache que é fogo estranho, né, adventista. Vamos lá. Voltando então para o nosso amigo Leandro Quadros. Então agora eu vou passar o vídeo para vocês e agora vocês vão entender por que o vídeo e por que essa mensagem. Por quê? Quando o pastor adventista cita uma frase específica, ela está ligada diretamente dentro desse contexto do Jacob. Agora você já entendeu qual que é toda a história do Jacob. Quais são as 4 fases? Volto aqui rapidamente para a gente não estender muito, mas eu quero voltar só para contextualizar. Fase milerita, fase adventista pós-milerismo, fase shakers, nós acabamos de ver, e por fim a fase desigrejados sem religião, que é como ele morreu. Okay? Então vamos passar agora para a questão do nosso vídeo. Vamos ouvir o que Leandro Quadros tem a dizer para vocês. Escritos de Ellen White, queremos ser inspirados com o mesmo nível de inspiração da Bíblia, mas com a função totalmente diferente. O mesmo nível de inspiração indica que o Espírito Santo não inspira uns mais e outros menos. Ou inspira, ou é o diabo que inspira. Agora, a função da Bíblia é para todas as pessoas de todas as épocas. Ellen White é só para os adventistas. Você ouviu o que ele falou? Vou repetir aqui. Vou passar de novo para você ouvir. Ouve isso. A função da Bíblia é para todas as pessoas de todas as épocas. Ellen White é só para os adventistas. Então tem grande diferença. A função da Bíblia é para todas as pessoas
de todas as épocas. Para todas as pessoas de todas as épocas, a Bíblia. Ellen White é só para os adventistas. Ou seja, no adventismo, você tem a Bíblia mais Ellen White. Ambos, lado a lado. Lado a lado. Porque, você há de convir comigo, não é nem esse o tema do vídeo, tá? Esse é só um comentário. Você há de convir comigo que se a Bíblia serve para todas as pessoas do mundo, e Ellen White é só para os adventistas, a gente tem um problema. Só nisso a gente já tem um problema. Só nisso a gente já tem um desafio muito grande, porque você tem que colocar Ellen White e a Bíblia. A Bíblia mais Ellen White para os adventistas. Ambos, ali. Lado a lado. Ah, não, mas eu não sou adventista. Não, para você a Bíblia serve. A Bíblia é suficiente para você. Você não é adventista, a Bíblia é suficiente para você. Parabéns. Ah, mas eu sou adventista. Não, não, a Bíblia já não é mais suficiente para você. Eu sinto muito, porque é a Bíblia mais Ellen White. Você entendeu a jogada? Você entendeu como funciona o esquema adventista? Você, batista, assembleiano, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, a Bíblia é suficiente para você. Adventista, a Bíblia é suficiente para você? Não, não, não. É a Bíblia mais Ellen White. Ok? Vamos lá, continuando. A função da Bíblia é para todas as pessoas de todas as épocas. Ellen White é só para os adventistas. Então tem grande diferença. E a própria Ellen White disse no livro Primeiros Escritos, página 78, o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de fé e prática. O livro... Olha de novo, presta atenção que essa é a frase mais importante do vídeo. Presta atenção. No livro Primeiros Escritos, página 78, o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de fé e prática. Muito bem. Eu tenho certeza que você, adventista, já ouviu isso centenas de vezes. Na internet, nos sermões, nas palestras, nas defesas dos debates. O pastor adventista sabe isso de cor e salteado. Ele sabe essa frase de cor e salteado. O pastor adventista do sétimo dia decora isso. Talvez acho que a primeira prova número 1 do seminário é decorar essa frase. Vamos ouvir mais uma vez. Tá? Só mais uma vez. A própria Ellen White disse no livro Primeiros Escritos, página 78, o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de fé e prática. Muito bem. Ele continua. E se você vai para o livro Caminho a Cristo, capítulo 10, você vê que Ellen White exalta só a Bíblia e nenhuma vez exalta os escritos dela. Então o dom profético de Ellen White é sim necessário, porque existem muitos falsos profetas distorcendo a Bíblia, e o dom profético de Ellen White é bíblico, porque na Bíblia existem profetas canônicos e profetas não canônicos. Completamente maluco. 2 pontos aqui, antes de a gente continuar naquela coisa do fique com a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Recomendo-vos a Bíblia. 2 pontos. Caminho a Cristo. Vou colocar aqui de volta a apresentação. As mulheres que copiavam e o livro Caminho a Cristo. Documentário completo sobre o livro Caminho a Cristo e como essa mentira desse livro foi literalmente colocada goela abaixo dos adventistas como sendo uma grande obra evangelística de Ellen White. Assiste o documentário, você vai aprender absolutamente tudo sobre o livro Caminho a Cristo e a mentira que é esse projeto, o livro Caminho a Cristo. Segundo ponto, quando ele fala, volto aqui no vídeo, rapidamente aqui para que eu não fale sobre ele, eu vou colocar aqui. É sim necessário, porque existem muitos falsos profetas distorcendo a Bíblia, e o dom profético de Ellen White. O dom profético de Ellen White é necessário porque existem falsos profetas mal interpretando ou fazendo bagunça com a interpretação ou ensinando coisas erradas, certo? Falsos profetas. Eu gostaria de saber, da boca do Leandro Quadros, hoje, qual é o profeta verdadeiro que existe entre nós? No Brasil, no mundo. Para ele citasse 1 ou 2 nomes de profetas verdadeiros hoje, do tempo de hoje, que estão vivos. Eu gostaria de saber, porque esses profetas falsos, nós sabemos que existem vários por aí. Eu gostaria de saber, de um pastor adventista, do Leandro Quadros, quem são os profetas verdadeiros vivos hoje?
dos quais Ellen White está fazendo um trabalho magnífico de defender os adventistas contra. Porque se a única profetisa que existe no adventismo é Ellen White, todos os outros profetas, falsos ou verdadeiros, estão fora do adventismo. E se Ellen White só serve para o adventismo, ela não serve para nenhuma outra igreja, qual é o patamar de autoridade que Ellen White tem para falar que profeta A, B ou C é falso? Qual é o nível de autoridade? Partindo da premissa que Ellen White só serve para os adventistas, como o próprio Leandro Quadros falou. Que autoridade Ellen White tem para falar que o profeta da Assembleia de Deus, que o profeta da Presbiteriana, que o profeta da Batista é falso ou é verdadeiro? Sendo que Ellen White escreveu para essas pessoas de outras denominações, de outras igrejas, não serve absolutamente para nada. Mas queríamos saber qual é o profeta verdadeiro de 2025. Leandro Quadros, mostra pra gente, dê um nome de um profeta verdadeiro de 2025. De qual igreja ele é? Nós sabemos que da igreja adventista, com certeza, ele não é. Né? Vamos lá, então. Próxima parte. Entramos, então, no Recomendo-vos a Bíblia, que foi o que Leandro Quadros acabou de dizer. Vamos, então, para o contexto do texto. Porque você deve estar imaginando, se Ellen White falou recomendo-vos a Bíblia, que dentro desse contexto ela está falando da Bíblia. Ela está falando para que nós possamos ir à Bíblia. Ela está apontando a luz menor para a Bíblia. Que o contexto de toda a apresentação dela, recomendo-vos a Bíblia, é sobre a Bíblia. Leia comigo. Prezado leitor, isso é Ellen White falando, ok? Primeiros Escritos, página 95 a 97. No caso, as páginas 70 e poucas que ele falou, 78, se eu não me engano, a 79, a 76 e 78, são da paginação antiga. Mas quem quiser o PDF, só digitar no Google, Primeiros Escritos, PDF, você vai ver exatamente o que você está vendo na tela. Primeiros Escritos, 95 a 97. Olha o que Ellen White falou. Prezado leitor, o senso do dever para com meus irmãos e minhas irmãs e o desejo de que o sangue das almas não seja encontrado em meus vestidos impelem-me a escrever esta pequena obra. Ou seja, me motivam, me forçam, me colocam numa condição de ter que escrever essa pequena obra. Estou ciente da incredulidade existente no espírito das multidões com respeito às visões, como também de que muitos que professam estar aguardando a Cristo e ensinam que estamos vivendo nos últimos dias, consideram-nas como vindas de Satanás. Opa, adventista do sétimo dia, para tudo agora. Parem as máquinas. Nós estamos falando de 1845, 1846, 1847, pouco tempo depois, poucos anos depois do desapontamento. E a situação da moral literária e da moral de liderança religiosa, espiritual de Ellen White já estava no chão, já estava no chinelo. Porque ela mesma está dizendo que multidões de pessoas, e também aqueles que estavam entre eles, adventistas, que professavam estar aguardando a vinda de Jesus e que ensinavam, ou seja, ministros, pregadores, dentro do movimento adventista milerita, do movimento maluco de 1844, do que sobrou dos espólios da guerra, do que sobrou desse movimento, até quem ensinava não acreditava que Ellen White tinha visões vindas de Deus. Nós estamos falando de pessoas que conviviam com Ellen White. Nós estamos falando de pessoas que viveram do lado dela, que viram o que ela fazia, que viram o que ela pregava, que viram o que ela dizia sobre visões. Essas pessoas diziam que consideraram-nas como vindas de Satanás. Que não é o Rodrigo falando. Que não é você que já despertou falando e apontando para aquele seu amigo adventista que ainda está dormindo no ponto, que Ellen White vem dos quintos dos infernos. Não, ela já estava tomando pedrada e sendo alertada
por pessoas que tinham um mínimo de consciência cristã, um mínimo de consciência, e pelo menos olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa não vem da parte de Deus, não. O que essa pessoa está falando não vem da parte de Deus, vem da parte de Satanás. E a gente não está falando de teólogo, não, viu? Eu não estou aqui falando de teólogo, de ministros, de PhDs, de mestres em divindade, de mestres em hebraico, em aramaico. Não estou falando desse povo, não. Nós estamos falando de gente simples. Nós estamos falando de seguidores, de povo simples, gente. Século XIX, gente da fazenda, gente das áreas rurais, pessoas que mal tinham o básico ali da leitura, do conhecimento, do nível educacional. A gente está falando de pessoas que estavam sentadas nas cadeiras das academias de teologia dos Estados Unidos. Não. A gente está falando de pessoas que olhavam para Ellen White e falavam, essa mulher não vem da parte de Deus. O que está saindo de lá não vem de Deus. E ela fala multidões. Multidões. Continua o relato dela. Isso aqui é a boca da Ellen White, viu? Pega lá o livro. Desses, ela se refere a esses grupos aí. As multidões, os que professavam e os que ensinavam. É um grupo bem pequeno. Desses, espero muita oposição. E não tivesse eu sentido que o Senhor requereu isto de mim, não teria tornado públicas as minhas visões, dado que elas provavelmente atrairão o ódio e o escárnio de alguns. Mas eu temo a Deus mais do que ao homem. E ela, tá nem aí para você. Ela não tá nem aí. Se você acha que veio do inferno, que veio de Deus, para ela não importa, ela vai fazer o que ela sentiu que ela tem que fazer. Tá ali escrito. E não tivesse eu sentido, ela sentiu que vem de Deus, que o Senhor requereu isso dela. Então, como ela sentiu, a autopromoção. Ela sentiu. Deus, para mim, tanto faz o que vocês pensam. Eu vou continuar. Aí vem, porque ela bateu no começo, né? Ela bateu agora. Agora ela vai amenizar um pouquinho. Quando o Senhor, no início, me deu mensagens para levar ao seu povo, foi-me difícil apresentá-las. Olha só que coisa. É uma pessoa de uma bondade tremenda, Ellen. Foi difícil apresentar as mensagens de Deus. Continua ela na parte sublinhada. E muitas vezes eu as amenizei e as tornei mais suaves pelo temor de ferir alguém. Uma baita de uma mentira. Basta você assistir os episódios antigos, tanto de Atkinson quanto os outros, consequentemente os seguintes, você vai ver que as mensagens não tinham nada de amenas. De amenas não tinham nada. Ela descia o sarrafo. E muitas vezes eu as amenizei e as tornei mais suaves pelo temor de ferir alguém. Foi uma grande prova declarar-lhes as mensagens como o Senhor as me entregou. Portanto, ela continua. Eu não compreendia que estava sendo infiel e não via o pecado e o perigo de tal procedimento, até que fui levado em visão à presença de Jesus. Para tudo aqui agora. Então, aqui nesse momento, ela está falando que Deus ou Jesus mandava uma mensagem para ela pegava a mensagem de Jesus e transformava ou traduzia de um jeito mais ameno, segundo ela, para passar as mensagens para as pessoas. E que ela não sabia que ela estava errando fazendo isso. Agora, vamos lá, gente. Com toda a data vênia, né? Data vênia. Ellen White, Deus manda uma mensagem A, B, C e D, ela vai lá e troca para D, Y, 14, 36. E ela não acha que estava errado. Daí dá para você ver que a estrutura de toda a história contada por Ellen White é uma grande falácia. Uma grande falácia. Porque se você recebe uma mensagem vinda da parte de Deus, aí você vai lá embaixo e muda um pouquinho a mensagem para dar uma amenizada. E ela falou que não via pecado nisso. Só que um dia aconteceu uma grande coisa sobrenatural. Ela continua. Eu não compreendia que estava sendo infiel e não vi o pecado e o perigo em tal procedimento até o dia que eu fui levado em visão à presença de Jesus. Ele me olhou com o senho carregado e desviou de mim o seu rosto. Não é possível descrever o terror e a agonia que eu senti. Caí sobre o meu rosto diante dele, mas não tive força para proferir uma só palavra. Oh, como ansiei ser coberta e ocultada daquela fronte, no caso o rosto de Jesus, severa.
Pude então compreender um pouco de como se sentirão os perdidos, ao clamarem aos montes e às rochas, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, quando ela é levada ao céu, segundo ela chega lá na presença de Jesus, Jesus está com raiva, está de mal dela. Jesus está bravo. Mas é óbvio que está bravo, até eu ficaria bravo. Eu estou aqui mandando a mensagem, esse telefone sem fio, chega lá embaixo, chega uma mensagem que está completamente deturpada, é óbvio, eu também ia ficar bravo. Qualquer um, até o anjo assistente. Então, na boa, ela agora se coloca como vítima da situação, eu não sabia. Mas olha, Jesus me levou até a presença dele. A coisa só piora. Nessa ocasião, um anjo mandou me levantar, e o quadro que meus olhos enfrentaram dificilmente poderia ser descrito. É óbvio que não vai poder, porque nunca aconteceu. Só depois de uma feijoada muito pesada na barriga, você tem uns sonhos desses. Continua. Um grupo foi apresentado diante de mim, cujos cabelos e vestes estavam em desalinho e rasgados, e cujos rostos eram o quadro do desespero e do horror. Então ela encontrou com um grupo que provavelmente devia estar parecido com ela. Eles se aproximaram diante de mim, tiraram as suas vestes e as esfregaram nas minhas. Ou seja, ela estava numa condição de completo desespero, porque Cristo tinha rejeitado ela, e ela encontra um grupo que estava em completo desespero também. Olhei as minhas vestes e vi que estavam manchadas de sangue, quando essas pessoas desesperadas esfregaram as vestes sanguentadas no vestido dela. E esse sangue abriria nelas um buraco nas vestes dela. De novo caí como morto aos pés do meu anjo assistente. Volto a dizer, a porcaria desse anjo assistente, dessa entidade maligna. Presente nessa história e nesse ministério de Ellen White desde o começo, gente. E todo adventista do sétimo dia é influenciado por esse espírito. Eu não podia articular nenhuma escusa. Minha língua recusava toda a palavra e eu desejei ser afastada de tão santo lugar. De novo o anjo ergueu e me disse: este não é o teu caso agora, mas esta cena foi apresentada diante de ti para que saibas qual será a tua situação se negligenciares declarar aos outros o que o Senhor tem te revelado. Mas se fores fiel até o fim, comerás da árvore da vida e beberás do rio da água da vida. Terás que sofrer muito, mas a graça de Deus é suficiente. Então senti-me, diz ela, então disposta a fazer tudo o que o Senhor requeresse de mim, a fim de ter a sua aprovação, e não experimentar o seu senho severo. Então, paramos por aqui nesse trecho longo, dessa visão que foi colocada no livro Primeiros Escritos, sobre Ellen White pagando o preço, ou supostamente vendo o seu próprio fim, vendo o seu próprio futuro, caso ela não dissesse para as pessoas na Terra o que Cristo estava enviando para ela. Eu quero dizer até agora, do começo da minha leitura até aqui nesse momento, onde que a Bíblia foi citada. Eu quero saber onde que a Bíblia foi citada. Nós estamos na obra inteira. Essa é uma obra pequena que ela escreveu, focada nesse contexto de mensagem. A mensagem vem de Deus, passa por Ellen White devolve para as pessoas. Eu quero saber onde a Bíblia foi inserida até agora. Vamos continuar. Frequentemente tenho sido falsamente acusada de ensinar pontos de vista peculiares ao espiritismo. Ora as bolas, mas por que seria? Mas por que seria Ellen White acusada de estar apresentando visões ou pontos de vista peculiares ao espiritismo? Será porque ela caía no chão e ficava estribuchando igual uma lagartixa? Será que é porque ela falava e quando ela falava e tinha visões, tudo ao redor dela se escurecia? Será que é porque quando ela ficava possessa, ela tinha poderes sobrenaturais sobre as pessoas que as controlava no chão, como é o caso do Israel Daimon, que ficou sob o controle espiritual dela, tomada por um poder maligno no chão, e o próprio Israel Daimon não conseguia se mexer, e os policiais não conseguiam tirar o Israel Daimon do chão. Até que Ellen White disse, já basta, agora vocês podem retomar. E a força do Israel Daimon voltou a ele. Volto a dizer para vocês,
Volto a dizer para vocês, as pessoas que faziam parte desse grupo de fanáticos, que eram simples em educação, eram gente simples, não conseguiam ver Deus na Ellen White. Aí ela fala, frequentemente tenho sido falsamente acusada de ensinar pontos de vista peculiares ao espiritismo, mas é óbvio, gente. Você tem uma entidade que te ajuda, que te assiste, você tem um anjo que te leva para cima e para baixo, você consegue ver Deus, Jesus e Satanás. Você fala e as coisas ao seu redor tomam formas sobrenaturais, coisas sobrenaturais acontecem ao seu redor que assustam as pessoas que não conseguem ver a presença de Deus ali dentro daquela cena. Ou você acha que essa história de ela ficar segurando o livro e a Bíblia por tantos, não sei quanto tempo, tantos mil quilos, lá na frente de todo mundo? Você acha que essa questão de ações e atos do seu próprio corpo ultranaturais, cair no chão completamente tomada, desmaiada, sem controle de si mesma? Quando ela voltava a si, ela gritava a palavra dark, escuro. Você acha que as pessoas dentro de uma casa vendo essas cenas achavam que isso tinha alguma coisa, alguma parte vinda do trono de Deus? Agora, ela vem, e ainda fala, vem reclamar que as pessoas estavam achando que ela estava falando de pontos de vista especulativos. Não é ponto de vista não, minha filha. O que as pessoas estavam vendo era feio demais. Era feio demais. Continua. Mas antes, e agora vem o nosso amigo Jacob. Agora volta na questão, por que você foi aprendendo sobre o Jacob nesse processo todo? Mas antes que o redator do Day Star, virando a página, incorresse no engano do quê? De acusá-la de estar pregando coisas sobre espiritismo, o Senhor me deu uma visão dos tristes e desoladores efeitos que se produziriam sobre o rebanho pelo fato de eles e outros ensinarem ideias espíritas. Tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se o pai era uma pessoa. Olha, Ellen White falando da conversa que ela teve com Jesus. Perguntei-lhe a Jesus se o pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus, eu sou a expressa imagem da pessoa do meu pai. Ou seja, eu tenho corpo, Deus tem corpo, tem cabelo, tem braço, tem dedo, tem nariz, tem boca, tem orelha, tem língua, tem olhos, tem dedos, tem tudo. Deus tem corpo. Jesus tem corpo, Deus tem corpo. E aí, volta só um contexto para vocês entenderem de que nesse período pós-milerismo, pós-desapontamento do Jacob, editor do Daystar, como ela mencionou aqui agora, ele acreditava em duas coisas. Ele acreditava que Jesus voltaria fisicamente, nas nuvens do céu, todo olho verá, ele virá com glória, com todos os seus anjos, todos os verão fisicamente. Mas o Jacob também acreditava que Jesus estava presente entre nós em espírito, que ele estava presente conosco no mundo. Esse ponto era o ponto que Ellen White divergia. Só que tinha uma mistura da crença do Jacob com os espiritualizadores adventistas. Volto a dizer, temporada número 2, vídeo número 2, 3 ou 4, está ali sobre os espiritualizadores. Espiritualizadores adventistas eram aqueles que criam que Jesus, em 1844, 22 de outubro, havia voltado invisível e estava andando sobre a terra. Esses eram espiritualizadores adventistas, não espíritas kardecistas. Kardecismo e espiritismo é outra coisa. Espiritualizadores adventistas pós-milerismo, um grupo de fanáticos que acreditava que Jesus, em 22 de outubro, tinha retornado à Terra invisivelmente.
estava entre eles. Então você percebe que quando ela fala de ideias espíritas, aqui no caso, eu vou destacar para você as três partes onde ela menciona ideias espíritas, espiritismo, do espiritismo. Essas traduções que você está vendo na tela são fruto da Casa Publicadora Brasileira, que colocou espíritas, espiritismo, espiritismo, dando a entender que Ellen White estava se referindo ao kardecismo ou ao espiritismo moderno daquela época do século XIX. Mas não. Casa Publicadora está enganando os membros adventistas. Por quê? Porque o espírito que ela está dizendo aí, o espiritualismo que ela está dizendo se referindo aos fanáticos espiritualizadores, dos quais Ellen White jurou de pé junto que não fazia parte, não acreditava. Os espiritualizadores, os fanáticos mileritas, os da porta fechada, todos esses adventistas malucos daquela época estavam brigando entre si sobre quais interpretações estavam corretas do porquê Jesus não tinha voltado. Então, quando você ler esse livro e ver nessa parte espiritismo, tem nada a ver com kardecismo, tem a ver com algo que a CPB não quer te contar sobre os espiritualizadores adventistas. Continuando. Quer aprender sobre Espiritismo e Ellen White? Tem 4 vídeos. Faça isso para você. Espiritismo e Ellen White, Poder Adventista das Trevas, Allan Kardec e Ellen White é a fraude das irmãs Fox. Simples assim, com documentos na tela, e você aprende em menos de 1 hora. Muito melhor do que ficar lendo os livros da CPB. Vamos continuar. Voltando então, na página 97, terminamos então com tais pessoas devem fazer uma obra integral, confessando seus erros e abandonando-os para sempre. Vou ler então o contexto da parte do tenho muitas vezes, que nós não tínhamos lido. Tenho muitas vezes visto o ponto de vista do Espiritismo, que o ponto de vista do Espiritismo afasta toda a glória do céu e que em muitas mentes o trono de Davi e a amorável pessoa de Jesus têm sido queimados no fogo do espiritismo. No caso, não é espiritismo, é o espiritualismo dos espiritualizadores adventistas. Tendo visto que alguns têm sido enganados e conduzidos a este erro, serão levados para a luz da verdade, mas ser-lhes-á quase impossível se libertarem inteiramente do poder enganador do espiritismo. Tais pessoas devem fazer uma obra integral, confessando os seus erros e abandonando-os para sempre. Então aqui ela fecha a questão do suposto, né, no caso da CPB, espiritismo kardecista, que no caso serão os espiritualizadores. Página 97, chegamos na parte final da obra de Ellen White. O que diz a parte final da obra de Ellen White? Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto de seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Aqueles que puderem fazer circular essa pequena obra que nós acabamos de ler em sua integralidade, eu diria que ela se destina apenas aos sinceros e não aos que ridicularizariam as coisas do Espírito de Deus. Então, vamos tomar todo o processo. Toda essa obra que nós lemos agora de Ellen White, em todos os momentos, ela fala apenas e tão somente da importância e da autoridade que as visões dela devem ter para o povo. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de fé, vossa fé e prática. Vossa fé e prática. Por que isso? Ela responde no final. Por que eu estou recomendando a Bíblia para vocês? Não é para que vocês olhem para a Bíblia, para que estudem a palavra. Primeiro, ela joga julgamento na vida das pessoas. Vocês serão julgados sobre essa palavra. Mas olha que ela fala nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias. E sobre o que é essa obra, esse texto inteiro? Esse texto inteiro reflete apenas uma coisa: as visões de Ellen White e a autoridade que ela quer, que ela deseja que as pessoas tenham ao ouvir as visões dela. O foco de Ellen White em toda essa obra, em momento nenhum é a palavra de Deus. Em momento nenhum é a Bíblia. É apenas e tão somente
única, exclusivamente, o ego e as visões dela. Ela começa a obra reclamando que as pessoas não estão acreditando nela. Ela começa a obra falando que as pessoas no meio deles não acreditam, acho que vem de Satanás. Entre os pregadores, os pastores, acreditam que o que ela escreveu não provém de Deus. Depois ela fala sobre visões de ela ter ido ao céu. Visões de pessoas peladas lá, que tiraram as vestes, ficaram peladas e foram lá e esfregaram sangue nela. Depois o anjo que ela caiu prostrada nos pés do anjo. O anjo leva ela para a terra de novo. Depois ela ameaça o editor do Daystar, falando, olha, vocês estão pregando espiritismo entre os espiritualizadores. Eu tenho as visões, eu tenho a autoridade. Deus me deu uma mensagem para dar para vocês na sua integralidade. O foco dessa obra é como se fosse o ego de Ellen White gritando desesperado, pedindo para as pessoas, eu tenho autoridade, eu tenho a visão, eu tenho a mensagem. Aí no final ela coloca, recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por quê? Porque nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias. As visões que eu estou tendo. Então, quando você olhar para um pastor adventista e ele disser isso aqui, ó, vou colocar aqui de novo. Disse no livro Primeiros Escritos, página 78, o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de fé e prática. Quando você ouvir um pastor adventista falando isso, agora você sabe. Agora você tem o contexto todo da história, agora você consegue enxergar de uma forma muito mais ampla por que ela colocou essa frasezinha no meio. O centro, 99,9% de toda essa obra é focada no ego de Ellen White, nas visões que ela tinha, supostas visões, na entidade espiritual que ela tinha, no anjo a qual ela servia, no Jesus e no Deus com braço, olho e cabelo. Esse é o centro da mensagem. E no Adventismo, eu falo para vocês, como o próprio Leandro Quadros falou, para o resto, a Bíblia. Mas aqui, dentro do Adventismo, é a Bíblia mais Ellen White. E era isso que ela queria desde o começo. E o Leandro Quadros é a prova mais evidente de que Ellen White conseguiu controlar, e controla até hoje, mentes que estão sob o domínio desse anjo acompanhante, dessa entidade acompanhante. E está sobre todos esses adventistas para que eles não se afastem do poder maligno de Ellen White. Esse é o foco. Então, na próxima vez, pastor evangélico que vai nos debates nas rádios, pastor evangélico que vai nos debates aí nas rádios, nos podcasts, etc. Vocês precisam se preparar melhor. Vocês não estão preparados o suficiente para debater com o adventista do sétimo dia. Porque na hora que um pastor adventista chega e vem com essa frasezinha de efeito para cima de vocês, vocês não têm o que responder. Vocês não têm resposta, porque vocês não estão debatendo com adventistas. Com o adventismo, vocês estão tentando colocar a Bíblia no debate com o adventista, sendo que os adventistas não usam a Bíblia. Sendo que os adventistas não usam a Bíblia. Eles vocalizam a Bíblia, como está nessa frase mentirosa de Ellen White e que é repetida pelos papagaios, como o próprio Leandro Quadros. Portanto, estudem. O adventismo é uma falsa religião, é uma falsa religião cristã, uma pseudo-cristã. Eles aparentam ser cristãos, mas não são. Se quiser chamar de seita, chame de seita. Se quiser chamar de religião pseudo-cristã, chama. Se quiser chamar de religião, que não é denominação, é religião, chame. Mas esteja preparado. Não se sinta impressionado. Nossa, olha só, Ellen White disse de verdade, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Vai estudar. Vai estudar. Vai entender o contexto todo do porquê ela escreveu isso. No adventismo não tem ponto sem nó. O problema é que o nó pode estar apertando o seu pescoço e a sua salvação.
1 hora, cravado. Um abraço para vocês todos. A gente se vê na próxima e até mais.